Nós vamos fazer contato com o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Ramires. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente teve aqui, já começou a repercutir esse episódio que é realmente um ponto muito importante aí nos últimos dias, que a gente tem notícias muito negativas para o governo de Jair Bolsonaro dentro do âmbito do sistema de justiça, e agora a prisão do ex-assessor do então deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Como que você vê esse episódio, Nicoli? Bom, primeiro que a Polícia Federal ela está dividida em dois blocos hoje, né? A gente não pode esquecer que o Alexandre de Moraes, assim que Sérgio Moro foi ou se demitiu, né? O Moro estava prestes a ser demitido e antecipou a sua demissão por conta do fato do Bolsonaro tentar intervir sobre a Polícia Federal, escolhendo quais supervisores, né, superintendentes, perdão, estariam em cada estado. E aí o que aconteceu, né? O Alexandre de Moraes, assim que Sérgio Moro saiu do ministério, ele exige juridicamente, né, através do próprio STF, que os delegados responsáveis pelas investigações que envolvem um presidente, entre elas a questão das rachadinhas, né, que levou agora o Queiroz à prisão, e também das fake news, os delegados fossem mantidos. Delegados esses que, de alguma maneira, têm uma autonomia em relação a pressões externas. Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer que outras investigações, assim que Sérgio Moro se retirou do Ministério da Justiça, outras investigações vieram à tona, realizadas pela outra parte da Polícia Federal, que está intimamente ligada com os interesses de Bolsonaro. Então, é por isso aqui está escrito Rodrigues, embaixo é Ramírez, o meu sobrenome, né? Mas enfim. Mas o Bolsonaro, ele de alguma maneira tenta dividir a opinião pública com operações que visam investigar, prender seus adversários políticos. E, por outro lado, um de seus adversários hoje é o Alexandre de Moraes. A gente tem acompanhado nas três últimas semanas permanentes combates e verbais, uma guerra de narrativas entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Ontem mesmo, Bolsonaro afirmou mais uma vez que esse período, né, de que a divisão dos poderes gerando instabilidade política, esse período ia acabar. E o Alexandre de Moraes ontem mesmo afirmando que é necessário manter o direito à liberdade de expressão, mas não a liberdade de ameaçar qualquer indivíduo sob qualquer pretexto. Então, o que a gente tem visto no último mês é uma guerra midiática, uma guerra de narrativas, exatamente fazendo com que a polícia realize operações. Bolsonaro, por exemplo, contra o Witzel, contra governadores, Brasil afora, e por sua vez o Alexandre de Moraes, ao decretar que as investigações contra a família Bolsonaro deveriam manter os seus delegados, isso também cria, como eu disse, uma batalha, né, de operações policiais, de narrativas, e é óbvio que isso acaba de atingir o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Afinal de contas, Queiroz é uma figura muito próxima da família, foi um funcionário da Alerj, né, no Rio de Janeiro, né, na Assembleia Estadual, e ele preso, ele pode abrir a boca e talvez, eventualmente, com uma delação premiada e negociando a redução da sua pena na prisão, isso pode abrir literalmente as portas do inferno para o Bolsonaro. Então, estamos aguardando as cenas do próximo capítulo. E não deixa de ser irônico que a prisão, se eu não me engano, ocorreu em Atibaia, né? Eu recebi uma ligação de manhã de Foi em você. Atibaia. Em Atibaia, né? É uma cidade que tem uma aura para a Polícia Federal, né? Curiosamente. Então, esse é o cenário que está exposto agora, né? A questão toda que envolve o Queiroz é que, de fato, ele possivelmente recebia dinheiro de... Aliás, recebia não, ele contribuía com a rachadinha do Flávio, né? Para quem não sabe o que é isso, isso faz com que um deputado selecione funcionários para o seu gabinete dentro da Assembleia e parte desse salário é redirecionado ao próprio deputado, como se fosse uma espécie de pedágio, uma caixinha, e isso é absolutamente legal. Só que o Queiroz, uma vez preso, ele pode começar a abrir a boca, inclusive
dando algum direcionamento mais exato para o caso Marielle, né? A gente não pode esquecer disso, né? Pessoas que estão presas hoje no Rio de Janeiro, envolvidas com o caso Marielle, têm algum tipo de relação próxima, um pouco mais distante, com Queiroz. É uma teia, né, de relações que acabam, querendo ou não, envolvendo a família Bolsonaro. Então, acho que esse é um outro detalhe que pode vir a surgir com a prisão do Queiroz. E as implicações são muitas, né, Nicole? Porque, inclusive, foi publicada há pouco aqui uma matéria no Portal UOL, o Eduardo Quirino encaminhou aqui para a gente, dizendo aqui que o senador Flávio Bolsonaro, no ano passado, né, a gente lembra aqui que esse imóvel de Atibaia é do advogado de Flávio Bolsonaro, né, Frederico Wassef, e ele dizia que não sabia do paradeiro do Queiroz, que não falava com ele há muito tempo. Vou até ler textualmente aqui a declaração dele, Nicole. Não o vejo há muito tempo, não falo com ele há muitos anos. Qualquer contato meu com ele pode ser entendido pela justiça como uma tentativa de obstruir alguma coisa. Então tenho de tomar cuidado triplicado para evitar que algum mal entendido aconteça. Então a gente está vendo aí que se houve esse cuidado, parece que ele não foi tão bem feito assim, e o Queiroz acabou sendo preso justamente na casa do advogado, que não é só um advogado, a gente lembra aqui, é uma pessoa que tem aí muita influência, frequentadora ali do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, é alguém próximo do presidente Jair Bolsonaro e da própria família. No mínimo, a família Bolsonaro estava cobertando, né, o desaparecimento do Queiroz. Então, ele é uma figura-chave que, uma vez presa, pode abrir a boca e levar uma hecatombe, né, no cenário político. Precisamos aguardar. Agora, eu não acredito que os Bolsonaros, a família como um todo, tenha tanta capacidade política de articulação a ponto de silenciar o Queiroz. O que a gente pode ver um desfecho trágico, né? Desde uma morte dele, ou espero que isso não aconteça, evidentemente, mas uma vez preso, não saindo da cadeia, a tendência é que ele negocie uma redução da pena com uma delação premiada, e como eu disse, isso pode abrir uma série de detalhes, inclusive de coisas que a gente ainda não sabe, a respeito da participação da família Bolsonaro com as milícias, como que os Bolsonaros, de alguma maneira, dentro da Assembleia e da Câmara do Rio de Janeiro, contribuíram também, desde construção de prédios, né, ilegais na cidade do Rio, a manutenção de distribuição de serviços como TV a cabo, gás nas favelas cariocas e alguns bairros de periferia. Então, o fato é que as milícias foram as grandes lobistas, né, para a ascensão de Bolsonaro ao poder. E sem alternativa, digamos assim, jurídica, né, de dar uma resposta à sociedade, a tendência é que o discurso de ódio, de violência, se acentue, né? Eu acredito que em algumas horas veremos os Bolsonaros, pai, o filho e os 3 filhos, mais uma vez falando em ruptura institucional, dizendo que é um abuso da Polícia Federal, mas a Polícia Federal ela está fazendo o seu papel, né? Enfim, é um papel autônomo. Muitas vezes o seu papel pode ser questionado, mas a resposta deve ser dada pelas vias jurídicas, né? A gente não pode esquecer que o ex-presidente Lula passou por um caso semelhante há 2, 3 anos atrás. Evidentemente que o Moro criou uma série de provas duvidosas, isso é uma outra discussão, mas o que me chama a atenção foi a postura do PT e a postura do presidente Lula, né, de aceitar todo o trâmite jurídico, democrático, e a defesa dos seus direitos dentro de esferas jurídicas. Isso que é importante a gente parar para pensar. Em nenhum momento o PT discutiu uma ruptura institucional. Não se discutiu um golpe, mesmo porque o PT nem conseguiria fazer isso porque não tem os militares ao seu lado. Agora, o mínimo que a gente tem que esperar de Bolsonaro é essa postura. Ou seja, que as respostas que eventualmente ele possa dar à sociedade, ainda que seja inocente, eu não acredito nessa tese, mas ele tem o direito de buscar sua inocência pelas vias legais. Esperamos que tudo se resolva a partir da jurisdição, e não da violência, não da tentativas de golpes ou de instabilidade política, porque isso não leva o Brasil a lugar nenhum. Ao contrário, retira investimentos do país, gera instabilidade política, econômica,
Então, é um momento em que Bolsonaro precisa realmente, pelo menos uma vez na vida, abrir os olhos e perceber que o mais importante é a manutenção do bem-estar da sociedade, não dos seus interesses privados. Nicole, a gente aproveita aqui para atualizar algumas informações. Segundo o jornal Globo, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também expediu mandado de prisão para a esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. O casal e o senador Flávio Bolsonaro, lembrando, são investigados pelo esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, Nicole, voltando a esse ponto que você fala de que a gente espera um mínimo de Jair Bolsonaro, que seria o respeito às instituições. Mas, infelizmente, nós vemos aí que esse não tem sido o comportamento do presidente da República. Muitas vezes ele atenta contra as instituições e, quando não atenta diretamente, fomenta que outras pessoas atentem. Um dos últimos, na live dele da última quinta-feira, né? Hoje devemos ter outra, inclusive, que deve ser bastante agitada, mas na última ele chegou a estimular que pessoas invadissem hospitais para filmar. E a gente viu, inclusive, parlamentares fazendo isso em alguns lugares, na Bahia, aqui em São Paulo já tínhamos passado por isso no Hospital de Campanha do Pacaembu, espetáculos deprimentes que violam a privacidade das pessoas, que estão num momento bastante difícil. Mas voltando para isso, existe essa guerra de narrativas, né, Nicole? Você acha que agora, sendo que Bolsonaro tem vários golpes na justiça, não só por parte, golpes que eu digo, né, não no sentido literal, obviamente, mas que ele tem sido aí, tem sofrido bastante nas mãos da justiça, com decisões do Supremo Tribunal Federal, como a que valida o inquérito das fake news, com a prisão também da extremista Sarah Winter, que é uma das suas principais apoiadoras, pelo menos de forma pública, né? E agora a prisão de Fabrício Queiroz, e tudo feito em instâncias diferentes e com órgãos diferentes do nosso sistema de justiça, não vem tudo só do STF. Você acha que agora ele vai reforçar essa narrativa de perseguição judicial política contra ele? Sem dúvida, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual nos últimos meses, principalmente, a gente viu essa acentuação da crítica às instituições jurídicas, né? E mesmo à polícia. A polícia que não está aliada ao próprio Bolsonaro, evidentemente. Então, a própria briga com o Sérgio Moro já revelava isso, né? Ou seja, o Bolsonaro teme que as investigações cheguem à sua família, o que produziria, sem dúvida nenhuma, uma instabilidade política e até mesmo uma possibilidade de um impeachment, né? E isso está no cenário. E isso faz com que Bolsonaro, ao mesmo tempo, incentive os seus eleitores, aquele 30%, que hoje eu não tenho outro nome para chamar, a não ser lunáticos, né, de produzir baderna, de alguma maneira produzir esse cenário de instabilidade, que o STF seria corrupto e de que todos os demais poderes funcionam contra o governo. Então, esse discurso que vem com força, ele é uma resposta do próprio Bolsonaro contra essas tentativas de investigações contra ele. E agora a gente está chegando no auge dessas questões, né? Ou seja, se isso fosse um jogo de xadrez, tudo que tem acontecido nos últimos meses, a prisão de Queiroz é como se fosse um checkmate, né? Ou seja, prender um indivíduo que mais sabe sobre a família Bolsonaro e quem pode dar pistas sobre vários casos que envolvem não só rachadinhas, mas também, quem sabe, a própria Marielle e os últimos acontecimentos, porque a gente não pode esquecer que o próprio Queiroz, ele participa da campanha eleitoral de Bolsonaro, ele foi um dos articuladores dessa campanha e talvez ele também saiba questões em torno das fake news ou dinheiro de empresários que influenciaram na vitória de Bolsonaro. O fato é que a sociedade brasileira hoje começa a despertar em relação ao que foi a eleição de Bolsonaro, e o que se percebe que foi uma grande estratégia que pela primeira vez no Brasil usou a internet, a inteligência artificial e a distribuição de notícias falsas para eleger um indivíduo. E não só isso. Eu acredito, é uma hipótese, que a morte de Marielle esteja exatamente relacionada à eleição de Bolsonaro, uma vez que Marielle, estando presente nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro, ela teria condições, se é que já não soubesse, da participação das milícias e seu apoio ao Bolsonaro, o que as milícias faziam, evidentemente,
nessas regiões da cidade do Rio, né? E no estado do Rio como um todo. Então, os grandes avalistas da eleição de Bolsonaro foi a milícia, né? Foram os milicianos. E talvez a gente chegue ao desfecho desse caso, que é investigado pela própria polícia do Rio de Janeiro, né, ligada às milícias e ao Bolsonaro. Daí a dificuldade da gente entender o que aconteceu com Marielle. Mas esse é um dos problemas que nós temos agora, né? E o Bolsonaro, como membro do baixo clero, do centrão, que sempre foi, óbvio que os casos de corrupção dele são corrupções das mais toscas, né? Ou seja, são as rachadinhas, é o dinheiro que vem, de repente, das milícias, etc. Então isso vai ficar mais claro a partir de agora, né? E, inclusive, o enriquecimento da família Bolsonaro com compras de apartamentos no Rio de Janeiro, revendidos com valores 2, 3 vezes maior em menos de um ano. Então tudo isso pode revelar esquemas de lavagem de dinheiro também. E além do envolvimento das milícias, a gente tem também, né, Nicole, as pessoas, as entidades, inclusive, que financiaram de forma ilegal aí justamente não só a eleição de Jair Bolsonaro, pelo que a gente vê aí, não só dos indícios de agora do inquérito das fake news, mas também de denúncias feitas anteriormente, inclusive no período eleitoral, relativas aí a disparos em massa, que custam muito dinheiro, e é preciso chegar a essas pessoas também, a quem financiou a campanha dele, quem financia inclusive os ataques às instituições, porque não é só Bolsonaro, é sua família, né? Tem mais gente envolvida. Sim, e esse é outro lado dessa disputa, né, do Bolsonaro com a Suprema Corte, o STF. Quanto mais o Bolsonaro, de alguma maneira, ataca essa instituição, que, embora ela não tenha um papel político, mas sim de defesa e salvaguarda da Constituição dos direitos individuais, a própria Corte, se sentindo ameaçada, intensifica essas investigações. Então é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Porque quem tem o direito de investigar senadores, deputados, quem possui fórum privilegiado, inclusive o presidente, é o STF. Né? Inclusive era uma discussão que nós tivemos ontem. Será que quem faz o julgamento pode, ao mesmo tempo, fazer a investigação, no caso o STF? E o próprio STF decidiu que sim, isso é possível. E então a gente tem uma briga de fato institucional, mas, como o próprio Mourão nos disse essa semana, as instituições estão funcionando, né? Ou seja, enquanto esses poderes puderem dialogar e debater e se criticarem, isso é saudável à democracia. Isso vem de um princípio do Montesquieu, né? Um filósofo iluminista ali do século XVIII, que dizia que os poderes devem estar divididos, deve haver um sistema de pesos e contrapesos, exatamente para que um poder não se sobreponha aos interesses individuais, os interesses privados, as liberdades, e, além disso, um poder controlando o outro, fiscalizando o seu papel, a gente garante que o interesse privado de algum governante não se sobrepõe ao interesse coletivo. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil é uma regra básica, né, dos três poderes, assim como a gente viu também com o caso do Lula, e vimos no que deu, né, ou seja, o caso do site Intercept, né, no passado, revelando os vazamentos, né, da Vaza Jato, como acabou sendo chamado, e agora o Bolsonaro precisa, de alguma maneira, tentar se livrar dessas acusações, tentando resgatar outras provas que o inocentem, mas eu duvido que isso seja possível. Duvido porque a resposta de Bolsonaro não é jurídica, mas é pelo viés de um discurso violento de ruptura institucional. Né? Então vejam que é uma postura, voltando aqui ao caso do Lula, diferente. Tudo que o Lula fez, apesar de ter sido preso, foi dentro de uma esfera jurídica, e continua sendo, e não vai sair disso. Né? O Lula, quando foi preso e quando foi solto, ele disse isso 2 vezes, né? Eu poderia ter feito uma revolução, derrubado o governo, qualquer coisa do tipo, mas não. Ou seja, se honrou a Constituição que o próprio PT, de alguma maneira, também ajudou a construir. Agora, Bolsonaro não tem compromisso com isso, né? O Bolsonaro não ajudou a criar essa Constituição. O partido dele não surge de um debate democrático, não surge de lutas políticas. É um grupelho, né, policialesco, ainda herdeiro da ditadura, filhotes de ditadura, né, policiais militares, etc. e tal. Uma polícia absolutamente defasada do ponto de vista de estratégias, de intelectualidade. Os nossos militares também, né? Outro dia eu li uma frase
de um escritor alemão que eu gosto muito, chamado Karl Kraus, que ele dizia, olha, que as crianças brinquem de militares é razoável, afinal são crianças. Mas o fato dos militares brincarem de crianças, isso é inaceitável, né? E é isso que nós estamos vendo hoje com o Exército Brasileiro, ou seja, um conhecimento amador, pouco técnico, um ministro ocupando o cargo de ministro da Saúde, onde não deveria estar, porque não tem o menor conhecimento da área. Então, o que a gente vê é, de fato, um grupo de policiais muito mal formado, com pouco conhecimento do Brasil, e das questões que envolvem as discussões sociais, né? Como, por exemplo, saúde, educação. Então, hoje a gente tem mais de 2.000 soldados, né? Aliás, militares, entre 1.500 e 2.000 militares, ocupando cargos estratégicos do governo federal. Não há problema que os militares participem. No entanto, é necessário ter um conhecimento de causa, onde se está trabalhando. E a gente não vê isso. A Escola Superior de Guerra, com todo o respeito a quem frequentou a Escola Superior de Guerra, onde a gente teria essa intelectualidade dentro dos militares, é uma piada, literalmente, né? Então, vejam que o próprio general Heleno, outro dia, entrou com um processo dentro do STF para que os professores da Escola Superior de Guerra não criticassem o Bolsonaro, ou seja, um ato de censura. Então a gente precisa pensar numa reformulação do nosso exército, do ponto de vista intelectual, é muito fraca, e da nossa polícia também. É uma polícia que aprende muito mais cuidar do corpo e da força física e da violência do que de outras questões que são essenciais ao país. Eu acho que esse ponto a gente precisa discutir. E se alguém tem que intervir em algum lugar, eu diria que quem tem que intervir são as universidades públicas dentro do Exército, para qualificar melhor os nossos policiais, nossos militares, seja lá quem for, inclusive nas polícias. A polícia hoje vive numa ilha, distante da realidade da sociedade. E não só a brasileira, né? Países em que, sobretudo, a gente tem participação ou tivemos escravidão, a polícia funciona como escudo racial, né? E assim tem funcionado no Brasil. A grande imprensa tem dito que no final das contas, há uma onda, né, de violência policial. Não é uma onda. Isso sempre ocorreu. Existe um oceano de violência policial. E o Bolsonaro é fruto disso. É fruto dessa formação violenta, pouco intelectualizada, e o resultado que nós temos são essas bobagens todas que o nosso presidente tem feito. É necessário que qualquer partido dialogue contra as áreas do conhecimento. É importante uma visão científica, historiográfica dentro dos partidos. PSDB, por mais que a gente questione, eles têm os seus intelectuais. O PT também. O PMDB, inclusive, né, um ou outro ali tem. Mas dentro do governo Bolsonaro e dos seus antigos partidos, a gente não enxerga nada disso, né? Ou seja, são literalmente pessoas ignorantes ocupando cargos estratégicos, estão onde não deveriam estar. E por isso esse discurso aflorado de violência que nós temos hoje, porque é a formação desse grupelho, né? Basicamente isso. E a gente destaca também, né, Nicole, que Forças Armadas eram um poder moderador lá na Constituição de 1824, não na Constituição de hoje, como querem alguns juristas bolsonaristas. E, na verdade, quem exercia o poder moderador era o Dom Pedro II, ele acumulava dois poderes, né? O Dom Pedro I e o II. O Dom Pedro I ficou pouco tempo no poder, né? Então, o poder moderador ele existia exatamente para destituir o Senado, o Congresso, até mesmo a Corte Jurídica, o Conselho que formava o governo, equivalente aos ministérios, e o Dom Pedro II, principalmente, foi hábil, né? Porque ele tinha dois grupos, conservadores e liberais, que na essência eram a mesma coisa, eram escravocratas, latifundiários, etc., né? Acho que Aristides Lobo dizia isso, né? Nada mais conservador que um liberal e nada mais liberal que um conservador durante o século XIX. Mas o resultado disso é que o Dom Pedro ele tinha esse poder de destituir o gabinete e até mesmo o poder dos governos das províncias, mas o Exército nunca ocupou esse papel, né? O Exército brasileiro só começa a ganhar algum destaque na Guerra do Paraguai, né? Diga-se de passagem. Quando houve o massacre dos paraguaios, né? Não há nada do nosso Exército que a gente tenha que louvar, tanto que o Bolsonaro fala do Exército. Foi esse Exército que dizimou também a população de Canudos, a gente não pode esquecer disso, né, no início do século passado. Talvez a única boa coisa que o nosso exército tenha feito para a história do nosso país tenha sido participar da Segunda Guerra Mundial, né, eliminando
os fascistas e nazistas. Mas fora isso, as operações militares no Brasil são desastrosas, né? Floriano Peixoto destruindo o que era Florianópolis, antes de ser Florianópolis, etc. e tal. Então a gente tem que parar para pensar nisso. O que é a história do nosso exército, né? Lógico que a gente tem um outro que ajudou no processo de interiorização do Brasil, respeitando as delimitações indígenas, etc. e tal, mas o exército brasileiro não tem uma história boa, fora a corrente que eles defendem, que é o positivismo, que é algo totalmente ultrapassado, uma visão evolucionista, cientificista, em que outros povos que não detenham conhecimento científico são tidos como inferiores, enfim. Então, é por isso que eu estou dizendo aqui, é necessário reformular a estrutura dos militares. Não estou dizendo que eles não devam existir, porque eles precisam cuidar do país como um todo, né, da proteção do país, mas intervir em política é perigosíssimo, né, dentro das questões internas. A gente viu semana passada um militar americano que andou ao lado de Trump pedindo desculpas publicamente por ter andado com Trump em meio a todas as questões envolvendo George Floyd ali em frente à Casa Branca. Então, o que a gente tem que esperar do Exército é que eles defendam a Constituição e não o presidente, que defendam a proteção do país e não ajam de acordo com interesses de um grupo ou outro. Então, o nosso Exército realmente faz um grande desfeito, grandes atrocidades do ponto de vista institucional. O general Heleno lançando notas exatamente dizendo que pode haver uma ruptura institucional drástica. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Não é o papel dos militares. Assim como também não é o papel do STF intervir sobre questões políticas, né? Tá certo, Nicoli. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Agradeço a oportunidade. Até mais. A gente que agradece. Conversamos aqui com o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.